Olá, paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo fascinante em nossa jornada de reflexões teológicas. É uma alegria imensa tê-los conosco novamente, mergulhando nas profundezas da Palavra de Deus e explorando os mistérios da criação e da existência humana. Quero expressar minha gratidão por cada um que tem se empenhado e dedicado tempo para participar dessas reflexões significativas. Se você já é inscrito em nosso canal, saiba que sua presença faz toda a diferença, e se ainda não se inscreveu, convido a se juntar à nossa comunidade comprometida com o crescimento espiritual e a compreensão da fé cristã. Lembrem-se, o empenho e a dedicação são verdadeiramente o segredo do sucesso nesta caminhada com Cristo. À medida que exploramos os ensinamentos do capítulo 2, somos desafiados a ir além, a aprofundar nossa compreensão e aplicar essas verdades em nossa jornada diária. Que este seja um momento de aprendizado, reflexão e fortalecimento espiritual. Agradeço a cada um por fazer parte desta comunidade comprometida com a busca da verdade e do entendimento das maravilhas que Deus nos revela. Que o Espírito Santo nos guie e ilumine neste caminho de descobertas. Que tenhamos olhos abertos para enxergar as profundezas da palavra e corações abertos para receber as transformações que Deus deseja operar em nós. Que este capítulo seja uma bênção abundante para todos nós. Agradeço por seu apoio contínuo, e que juntos possamos crescer em conhecimento e graça. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco durante toda esta jornada. Em Cristo. A complexidade do ser humano é evidente em diversas áreas do conhecimento, refletindo-se nas bibliotecas que abrigam uma riqueza de informações sobre nossa natureza multifacetada. Esses repositórios de conhecimento testemunham a intricada interconexão entre o corpo, mente e espírito humanos. Nas prateleiras dedicadas ao corpo humano, encontramos uma vasta gama de obras que exploram a anatomia em detalhes minuciosos. Desde tratados sobre sistemas orgânicos até estudos sobre doenças específicas e seus tratamentos, a biblioteca reflete a incrível complexidade da máquina biológica que é o corpo humano. No campo da mente humana, a seção dedicada à psicologia oferece uma jornada fascinante pelos recantos da consciência, investigando temas que vão desde processos cognitivos até complexidades emocionais. Livros de psiquiatria lançam luz sobre as complexas interações entre a mente e as questões de saúde mental, enquanto filosofia e outras ciências nos conduzem a uma exploração mais profunda das fundações do pensamento humano. A espiritualidade humana também encontra sua voz nas prateleiras, com volumes dedicados à religião e à busca do significado. Estas obras abrangem desde as tradições espirituais mais antigas até as filosofias contemporâneas, proporcionando uma visão abrangente das diversas formas como os seres humanos buscam conectar-se com algo maior. Além disso, as estantes repletas de volumes sobre as culturas do mundo destacam a incrível diversidade de expressões humanas. A arte, a história, a sociologia e a política humanas são exploradas em profundidade, evidenciando a complexidade das interações sociais e as maneiras pelas quais os seres humanos moldam e são moldados por seus contextos culturais. Assim, ao observarmos a vastidão desses tópicos, podemos apreciar como a complexidade do ser humano é representada de maneira abrangente nas bibliotecas, revelando uma teia intricada de conhecimentos que buscam decifrar os mistérios da existência humana em suas várias dimensões. Cada prateleira conta uma história, oferecendo uma visão única e valiosa sobre o que significa ser humano. A complexidade do ser humano se desvela de maneira exuberante quando exploramos as intricadas camadas que compõem nossa existência. Uma das facetas mais fascinantes é o corpo humano, uma obra-prima biológica que nos cativa com sua sofisticada anatomia. Os estudos anatômicos, presentes nas estantes dedicadas a essa área, transcendem simples descrições físicas e mergulham nas complexas redes de sistemas orgânicos. Cada página revela a harmonia intricada entre ossos, músculos, órgãos e vasos sanguíneos, proporcionando uma compreensão mais profunda da engenharia notável que sustenta a vida. Ao lado dessa exploração anatômica, os volumes dedicados às doenças e curas oferecem um mergulho detalhado nos desafios que o corpo humano enfrenta. Estudamos as causas e os efeitos de doenças, entendendo as complexas interações entre agentes patogênicos e nosso sistema imunológico. Simultaneamente, encontramos um arsenal de informações sobre tratamentos, destacando a capacidade humana de desenvolver soluções para os desafios que a saúde nos impõe. Na seção dedicada à mente humana, somos conduzidos a uma jornada pelos corredores da psicologia.
Aqui, as prateleiras transbordam com teorias que buscam desvendar os mistérios da cognição, emoção e comportamento. A psicologia nos convida a explorar a riqueza da mente humana, desde processos básicos de percepção até as complexidades das emoções e dos transtornos mentais. Paralelamente, os estudos de psiquiatria aprofundam-se nas interfaces entre a mente e a saúde mental, lançando luz sobre as condições que desafiam nossa compreensão e exigem abordagens terapêuticas sofisticadas. A filosofia, por sua vez, nos guia em uma exploração das dimensões mais profundas da mente humana. Questões existenciais, éticas e epistemológicas ocupam as páginas, desafiando-nos a refletir sobre a natureza da realidade, do conhecimento e do próprio ser. A mente humana, em sua complexidade, revela-se não apenas como uma entidade funcional, mas como uma fonte infinita de questionamentos e buscas de significado. A espiritualidade, representada na seção dedicada ao espírito humano, nos conecta com a dimensão transcendental da existência. A diversidade de tradições religiosas e filosofias espirituais reflete a busca humana por respostas além do tangível. Aqui, encontramos obras que exploram a natureza da fé, práticas religiosas, rituais e o papel do transcendental na formação da identidade humana. Dessa forma, ao explorarmos a complexidade do ser humano através do corpo, mente e espírito, descobrimos que cada página virada nessas áreas proporciona uma compreensão mais profunda e rica da maravilha que é a existência humana. A singularidade humana se desdobra de maneira intrigante quando nós voltamos para a riqueza de informações disponíveis sobre as culturas do mundo. Nos corredores que abrigam as expressões artísticas, encontramos não apenas uma coleção de obras, mas um reflexo da essência criativa e imaginativa que define a humanidade. A pintura, escultura, música e literatura de diferentes culturas oferecem um mosaico de perspectivas únicas, conectando-nos com as emoções, aspirações e experiências de diversos povos ao longo da história. A história humana, meticulosamente preservada em volumes dedicados, transcende a mera narrativa de eventos passados. Cada página é um elo com o passado, uma janela que nos permite entender as raízes das sociedades, suas transformações e os eventos que moldaram o curso da humanidade. A história não é apenas um relato cronológico, é uma narrativa viva que lança luz sobre os triunfos, desafios e a resiliência do espírito humano. Ao adentrar as seções de sociologia, somos confrontados com estudos profundos sobre a estrutura e dinâmica das sociedades. A sociologia nos convida a explorar as complexas teias de relações humanas, desde as pequenas comunidades até as vastas redes globais. Através desses estudos, desvendamos as forças que moldam a coletividade, os padrões culturais que emergem e os impactos das interações sociais na formação das identidades individuais. A política humana, representada nas estantes, é mais do que um registro de governos e sistemas. É um exame crítico das ideias, ideologias e ações que moldam o destino das sociedades. Livros sobre política oferecem uma análise profunda das estruturas de poder, das revoluções que desafiaram regimes estabelecidos e das filosofias que inspiraram movimentos sociais. Cada tratado político é um convite para compreender as aspirações coletivas e os conflitos que definem a trajetória da humanidade. A amplitude dessa exploração é enfatizada pelo impressionante número de títulos existentes, um vasto oceano de conhecimento que o Google estima ultrapassar os 129 milhões de obras distintas sobre o ser humano. Esse número monumental destaca não apenas a sede insaciável de conhecimento humano, mas também a complexidade inesgotável da experiência humana, capturada em uma infinidade de perspectivas, análises e interpretações. Cada título é uma contribuição única para a compreensão do que significa ser humano, refletindo a riqueza infindável da nossa singularidade. A questão fundamental que permeia as discussões sobre a origem do ser humano nos conduz a um profundo questionamento existencial. Ao explorarmos as possíveis respostas para a origem da humanidade, duas perspectivas contrastantes emergem, cada uma oferecendo uma narrativa única sobre nossa existência. A primeira abordagem, que remete à ideia de que o ser humano é fruto da matéria e do acaso, propõe uma visão mais alinhada com abordagens científicas como a teoria da evolução. Nessa concepção, a complexidade da vida, incluindo a humanidade, é vista como o resultado de processos naturais ao longo de vastas eras. A evolução biológica, moldada por mutações genéticas e seleção natural, é apresentada como o motor por trás da diversidade da vida na Terra.
Sob essa perspectiva, a vida humana não é concebida como um projeto deliberado, mas sim como um fenômeno emergente de forças impessoais. Contrapondo-se a essa visão, surge a ideia de que o ser humano é uma manifestação momentânea de Brahma, referindo-se a uma entidade divina nas tradições religiosas. Essa perspectiva enraiza a origem do ser humano em um contexto espiritual e transcendental. Sob a influência dessa crença, a existência humana é percebida como um elo intrínseco a um plano cósmico maior, onde a divindade desempenha um papel ativo na criação e sustentação de toda a vida. A visão de Brahma como Criador ressalta a singularidade e a sacralidade da existência humana, destacando-a como parte de um propósito divinamente ordenado. Assim, a questão sobre a origem do ser humano não se limita apenas a um debate científico ou teológico, mas transcende para a essência de nossa compreensão sobre quem somos e de onde viemos. Cada perspectiva carrega implicações profundas para nossa compreensão da natureza humana, influenciando nossa visão sobre propósito, significado e responsabilidade no vasto tecido da existência. A busca por respostas para essa questão fundamental nos leva a explorar não apenas os eventos históricos ou processos biológicos, mas também os limites de nossa compreensão diante do mistério da própria vida. A perspectiva bíblica sobre a origem do ser humano se manifesta de maneira poética e profundamente espiritual no Salmo 139.13 e 14, onde o salmista expressa um reconhecimento íntimo da criação especial de Deus. Essas palavras, carregadas de reverência e admiração, revelam uma compreensão singular da relação entre o Criador e a criatura. Ao proclamar que Deus criou o íntimo do meu ser, o salmista mergulha nas profundezas da experiência humana. Ele reconhece que não apenas o corpo, mas também a essência mais profunda, o cerne da existência, é resultado direto do ato criativo divino. Essa visão transcende a simples ideia de formação física, ela abraça a noção de que Deus, de maneira íntima e pessoal, deu origem à singularidade de cada ser humano. A expressão teceste no ventre de minha mãe amplifica a ideia da relação íntima entre Deus e a formação da vida humana. A metáfora do tecer evoca a imagem de um artífice cuidadoso, dedicado a criar algo belo e intricado. Cada detalhe, cada característica única, é resultado da habilidade divina que tece o ser humano com cuidado e propósito. Ao proclamar seu louvor a Deus, o salmista destaca a maravilha de ser feito de maneira especial e admirável. Essa convicção é alicerce para a compreensão da antropologia bíblica, pois sugere que a existência humana não é simplesmente fruto do acaso ou de processos naturais, mas uma expressão deliberada da criatividade divina. Assim, a perspectiva bíblica, como expressa no Salmo 139, não apenas apresenta uma narrativa sobre a origem do ser humano, mas convida à reflexão sobre a profunda conexão entre o divino e o humano. Cada palavra ressoa com a convicção de que a criação do ser humano vai além de uma mera formação biológica, é um ato sagrado, permeado pela sabedoria e amor do Criador. Essa visão fundamenta a compreensão bíblica da humanidade, influenciando a forma como os indivíduos percebem sua identidade, propósito e relação com Deus. A tradição cristã traz consigo uma profunda afirmação sobre a origem e a natureza do ser humano, fundamentando-se na crença intrínseca na singularidade e criação especial do homem. Essa perspectiva, enraizada na teologia cristã, influenciou significativamente a compreensão dos fiéis sobre a essência da existência humana. A crença na singularidade do ser humano, conforme estabelecida na tradição cristã, destaca a visão de que cada indivíduo é uma criação única de Deus. Essa singularidade não está apenas relacionada à aparência física, mas também à individualidade da alma e da identidade espiritual. Cada ser humano é concebido como uma expressão singular do amor divino, moldado com propósito e dotado de características que o tornam único no vasto tapeçaria da criação. A ideia da criação especial do homem, segundo a tradição cristã, aprofunda-se na convicção de que a humanidade não é simplesmente o resultado de processos naturais, mas uma obra intencional do Criador. Cada aspecto da existência humana é visto como um reflexo da sabedoria divina, desde a complexidade física até os atributos espirituais. Essa crença na criação especial destaca a dignidade inerente à humanidade e a responsabilidade associada à gestão dos dons concedidos por Deus. A importância da convicção na antropologia cristã não se limita apenas à esfera teológica, mas permeia toda a compreensão da vida e do propósito humano. Essa convicção molda a ética, influencia as atitudes em relação ao próximo e fundamenta a compreensão da responsabilidade humana diante de Deus.
A singularidade e a criação especial do homem tornam-se, assim, não apenas doutrinas teológicas, mas fundamentos para uma visão abrangente da existência e da interação humana. Na tradição cristã, essa perspectiva da singularidade e criação especial do ser humano também se conecta à narrativa bíblica, especialmente ao relato do Gênesis. O entendimento cristão da criação do homem à imagem de Deus ressoa na afirmação da dignidade e propósito divino que permeiam cada aspecto da vida humana. Portanto, a tradição cristã, ao afirmar a visão da singularidade e criação especial do homem, oferece uma lente pela qual os cristãos interpretam sua própria identidade, as relações com os outros e o significado último de suas vidas, contribuindo assim para a formação de uma antropologia cristã rica e profundamente enraizada. A visão evolucionista, que propõe a ideia de que o ser humano é um resultado gradual de processos biológicos ao longo do tempo, contrasta significativamente com a crença na criação especial e singularidade do homem. A metáfora do macaco nu frequentemente usada para descrever a evolução humana destaca a origem compartilhada com outras espécies primatas, enfatizando a continuidade biológica em detrimento de uma criação única e divina. Ao adotar a perspectiva evolucionista, a humanidade é enquadrada como parte de uma linha evolutiva que se estende desde os primórdios da vida na Terra. A complexidade biológica, de acordo com essa visão, surge não como resultado de um ato criativo específico, mas através de processos naturais, como seleção natural e adaptação ao ambiente. Essa narrativa desafia a noção de uma criação especial, sugerindo que a existência humana é uma ramificação casual da árvore evolutiva da vida. A imagem do macaco nu também aponta para a vulnerabilidade e despojamento inerentes à condição humana. Ao descrever o ancestral humano como desprovido de pelos e em estado primitivo, essa metáfora enfatiza a humildade das origens evolutivas. Essa representação, no entanto, pode ser interpretada de maneiras diversas, algumas vezes carregada de conotações negativas, insinuando uma visão reducionista da humanidade, como simplesmente mais um produto do acaso. As implicações negativas na compreensão da humanidade advindas da visão evolucionista muitas vezes se manifestam nas áreas da ética e da moral. Se a origem humana é considerada apenas um produto da evolução biológica, algumas interpretações sugerem que não há uma base objetiva para valores morais. A moralidade, nesse contexto, torna-se uma construção cultural ou uma adaptação evolutiva, podendo ser questionada em sua validade ou universalidade. Além disso, a visão evolucionista pode gerar desafios na interpretação da dignidade humana. Se a existência humana é meramente resultado de processos naturais, alguns argumentam que a ideia de dignidade intrínseca pode ser enfraquecida, pois a humanidade não seria excepcionalmente diferente de outras formas de vida. Assim, as implicações evolucionistas na compreensão da humanidade levantam questões profundas sobre a natureza da moralidade, valores e dignidade. A contrastante visão cristã da criação especial e singularidade do homem frequentemente colide com essas implicações, levando a debates e reflexões complexas sobre a verdadeira essência da existência humana. A narrativa do Gênesis, presente no início da Bíblia, lança luz sobre o papel para o qual a humanidade foi criada, oferecendo uma perspectiva única e significativa sobre a existência humana. Ao explorarmos essa narrativa, mergulhamos em uma compreensão profunda e teológica do propósito humano, conforme delineado nas páginas sagradas. No relato do Gênesis, encontramos a representação da criação do ser humano à imagem de Deus. Essa afirmação transcende a mera formação física e implica uma participação especial na natureza divina. O homem e a mulher, criados por Deus, são investidos com uma responsabilidade única e uma conexão intrínseca com o Criador. A partir dessa perspectiva, nossa existência não é acidental, mas propositada, com um papel específico dentro do plano divino. O texto bíblico também destaca o encargo dado à humanidade de ser mordomo da criação. O homem e a mulher são incumbidos de cuidar e zelar pelo jardim que lhes foi confiado, simbolizando uma responsabilidade sobre o mundo e os recursos naturais. Essa incumbência transcende o simples domínio, é uma chamada para serem coadministradores da criação divina, refletindo uma relação de confiança e colaboração com o Criador. Além disso, o Gênesis apresenta a ideia da união entre homem e mulher, formando uma parceria que vai além do aspecto biológico. Essa união é descrita como uma expressão de complementaridade, uma colaboração essencial para a realização do propósito divino. Assim, o entendimento da existência humana,
a partir da perspectiva bíblica, é intrinsecamente ligado à ideia de relacionamento, tanto com Deus quanto com outros seres humanos. Ao explorarmos o papel da criação descrito no Gênesis, percebemos que a visão bíblica transcende a simples resposta à questão por que existimos. Ela oferece uma moldura para compreendermos nossa relação com Deus, nossa responsabilidade para com a criação e a importância dos relacionamentos interpessoais. Essa narrativa, além de fornecer um alicerce teológico, convida à reflexão sobre como vivemos nossas vidas e cumprimos o propósito para o qual fomos criados. Assim, a exploração do Gênesis não é apenas uma jornada no passado, mas uma bússola que orienta a compreensão da nossa existência no presente. A apresentação dos dois princípios fundamentais, centralidade de Deus e origem divina de todas as coisas. No início da Bíblia, nas primeiras palavras do livro de Gênesis, encontramos um relato que estabelece os fundamentos essenciais para a fé cristã. Dois princípios emergem dessas passagens iniciais, delineando a cosmovisão que orienta a compreensão da existência humana e do universo. Esses princípios fundamentais são a centralidade de Deus e a origem divina de todas as coisas. O primeiro princípio, a centralidade de Deus, é afirmado de maneira impactante nas palavras: no princípio, Deus. Essa declaração não apenas inicia a narrativa da criação, mas estabelece a fundação teológica de que Deus é o ponto central de toda a realidade. A ênfase recai sobre a soberania divina, indicando que a história que se desenrola nas páginas da Bíblia é, acima de tudo, a história de Deus. Ele é o protagonista, o Criador de todas as coisas, e sua presença permeia cada aspecto do universo que ele traz à existência. O segundo princípio, a origem divina de todas as coisas, complementa a centralidade de Deus. A afirmação, criou os céus e a terra, estabelece que toda a criação tem sua origem na vontade e no poder de Deus. Aqui, somos convidados a enxergar o universo não como um acidente cósmico ou resultado do acaso, mas como uma expressão da intencionalidade divina. Cada estrela no céu, cada forma de vida na Terra, encontra sua origem no ato criativo do Deus que é apresentado como o Artífice Supremo. Esses princípios não apenas lançam as bases da narrativa bíblica, mas também moldam a perspectiva pela qual os crentes veem o mundo ao seu redor. A centralidade de Deus convida a uma reverência profunda, reconhecendo que a existência humana e a totalidade da criação são inseparavelmente ligadas à divindade. A origem divina de todas as coisas oferece uma resposta significativa à pergunta fundamental sobre o porquê e o como da existência, apontando para um propósito e significado intrínsecos dados pelo Criador. Assim, o registro bíblico, Gênesis 1,2 não é apenas um relato de eventos antigos, mas uma narrativa que estabelece os fundamentos espirituais para a compreensão da vida e da fé. Esses dois princípios fundamentais continuam a ecoar através das páginas da Bíblia, influenciando a teologia, a ética e a visão de mundo dos crentes ao longo dos séculos. Eles são a âncora que sustenta a jornada espiritual, convidando cada pessoa a reconhecer a centralidade de Deus e a origem divina que permeiam a tapeçaria da existência. Centralidade de Deus na criação. No cerne do relato de Gênesis, surge uma afirmação poderosa que reverbera ao longo de toda a Escritura: no princípio, Deus. Essas palavras iniciais transcendem a simples introdução de uma narrativa, são um convite profundo à contemplação sobre o papel central de Deus na criação e na história da humanidade. Ao destacar a expressão no princípio, Deus, somos imediatamente levados à percepção de que Deus não é uma figura secundária ou um elemento periférico na narrativa bíblica. Ele é o ponto de partida, o arquiteto primordial do cosmos. Essa frase é mais do que uma introdução, é uma declaração teológica que estabelece a centralidade absoluta de Deus na trama da existência. Essa centralidade reverbera ao longo de toda a Bíblia, pois ela não é apenas a história da humanidade, mas a história de Deus interagindo com sua criação. Cada página, cada personagem, cada reviravolta na narrativa está intrinsecamente ligado ao propósito divino que se desdobra desde o princípio. Deus é o narrador, o protagonista, e sua presença é a força motriz que impulsiona os eventos desde a criação até a redenção. Enfatizar a centralidade de Deus não apenas realça sua posição como Criador, mas também convida a uma reverência profunda. Cada palavra, cada ação, é permeada pela soberania e santidade de Deus. A história da Bíblia é,
em sua essência, a história do relacionamento entre Deus e a humanidade, uma jornada que se desenrola por meio da providência divina e da graça redentora. Assim, quando nos deparamos com a expressão no princípio, Deus, somos convocados a reconhecer que toda a nossa compreensão da vida, propósito e destino está entrelaçada com a divindade. A centralidade de Deus na criação não é apenas uma afirmação teológica, é um convite à adoração, a reconhecer que, no início e em todo o curso da história, Deus é o fio condutor que dá significado e coerência a cada página do livro da vida. A origem divina de todas as coisas. Nas páginas iniciais do livro sagrado, encontramos a afirmação fundamental que ecoa ao longo dos séculos: Deus criou os céus e a terra. Essas palavras transcendem a simples descrição de um evento, elas são uma declaração essencial sobre a origem do universo e a fonte de toda a existência. Ao explorar a afirmação de que Deus criou os céus e a terra, somos convidados a mergulhar na compreensão de que a origem de todas as coisas não é resultado de acaso ou mero processo natural. É a expressão da vontade soberana de um Deus que transcende a criação. A visão teocêntrica da criação, apresentada nesse relato, destaca a singularidade e a santidade de um Deus que está acima e além de qualquer outra força ou entidade. O ato criativo de Deus vai além de ser apenas o originador do universo. Ele é o arquiteto, o artífice que moldou cada estrela no céu e cada elemento na terra. Ao enfatizar que Deus é o Criador dos céus e da terra, a narrativa bíblica proclama que a existência não é um acidente, mas um ato intencional do Criador Supremo. Essa visão teocêntrica não é meramente uma abstração teológica, é um convite a reconhecer a singularidade de um Deus soberano que está envolvido na totalidade da criação. Ao afirmar que Deus é o Criador, a narrativa não apenas responde à pergunta como tudo começou, mas também coloca diante de nós a questão fundamental por quê? Apontando para um propósito mais profundo e transcendente. Assim, ao nos depararmos com a afirmação Deus criou os céus e a terra, somos chamados a contemplar não apenas o início do universo, mas a origem divina que permeia cada aspecto da nossa existência. Essa compreensão não apenas informa nossa visão de mundo, mas convida a uma resposta de adoração diante do Deus que é não apenas o autor da criação, mas o sustentador contínuo de todas as coisas. A história começa com Deus como Criador, mas, mais do que isso, ela continua com Deus como Senhor soberano de nossa jornada. Nas primeiras páginas da Bíblia, encontramos um relato conciso, mas profundamente significativo, sobre a criação do universo. Este relato, encontrado nos capítulos iniciais de Gênesis, apresenta diversos aspectos que lançam as bases para a compreensão da cosmovisão bíblica. Fato da criação divina, ênfase no ato divino e nas palavras disse Deus. A narrativa da criação inicia com uma assertiva clara e impactante: no princípio, Deus criou. A ênfase recai não apenas no resultado da criação, mas no ato divino em si. A repetição das palavras disse Deus a cada etapa da criação sublinha a natureza soberana e autoritativa do Criador. Essas palavras não apenas estabelecem a ordem cósmica, mas também indicam que cada elemento da criação responde à vontade expressa de Deus. Visão teocêntrica da criação, contraste com outras mitologias. Em contraste com muitas mitologias antigas que apresentam um panteão de deuses disputando entre si, Gênesis proclama uma visão teocêntrica da criação. Não há múltiplos deuses competindo, há um só Deus, singular em poder e santidade. Esta singularidade ressoa como uma afirmação única da fé judaico-cristã, destacando que o universo não é o resultado de caprichos divinos, mas da vontade de um Deus único e supremo. Perfeição da criação, reiteração da bondade de Deus. A repetição do refrão "E Deus viu que era bom" após cada ato da criação destaca a qualidade intrínseca e a bondade da obra divina. Cada elemento, desde a luz até as plantas e animais, é declarado como bom por Deus. A perfeição da criação não apenas enfatiza a habilidade criativa de Deus, mas também reflete sua natureza benevolente e a intencionalidade por trás de cada detalhe. Ser humano como o pináculo, destaque para a atenção especial à criação do ser humano. Dentro desse panorama grandioso, a criação do ser humano recebe uma atenção especial. Dos 56 versículos dedicados à criação, mais da metade é dedicada à formação do ser humano. Isso não é apenas uma questão de quantidade, mas de qualidade.
A narrativa destaca a singularidade da criação humana, revelando-a como ponto culminante e distintivo do ato criativo de Deus. Essa atenção especial à criação do ser humano sinaliza não apenas a importância do ser humano na ordem da criação, mas também prepara o terreno para explorar o papel e propósito únicos atribuídos à humanidade. Assim, esses aspectos gerais de Gênesis 1,2 não apenas descrevem a criação do universo, mas estabelecem fundamentos teológicos que continuam a moldar a compreensão da fé judaico-cristã sobre Deus, o cosmos e o propósito da humanidade. Relatos da criação do homem. Dentro do contexto grandioso da criação, os relatos específicos sobre a formação do ser humano ganham uma atenção particular nos primeiros capítulos de Gênesis. Estes relatos, encontrados nos versículos 1.26-32 de abril de 25, lançam luz sobre a singularidade da criação humana, destacando tanto o lugar especial que a humanidade ocupa no cosmos quanto os detalhes intricados da sua formação. Primeiro relato, 1.26-30 Exploração do lugar especial, proposta de Deus, propósito de multiplicação e promessa de alimentação. No primeiro relato, somos introduzidos à proposta de Deus ao criar o ser humano. A frase "façamos o homem à nossa imagem", conforme a nossa semelhança sugere não apenas a singularidade da criação humana, mas também aponta para a Trindade divina, uma rica teologia que se desenvolverá posteriormente nas Escrituras. Essa afirmação ressalta o lugar singular que o ser humano ocupa no universo, uma criatura única portadora da imagem divina. A proposta de Deus para o homem é clara: domine ele. 1.26, e dominem sobre. 1.28, aqui, a autoridade dada ao ser humano sobre os reinos mineral, vegetal e animal destaca não apenas a posição especial do homem, mas também a responsabilidade de agir como subgerente, um mordomo da criação divina. O propósito de multiplicação também é expresso, sinalizando que a capacidade de reprodução é parte integrante do plano divino para a humanidade. Além disso, o relato ressalta a promessa de alimentação. A generosidade divina é evidente ao afirmar que todas as plantas, árvores frutíferas e vegetais foram dados como alimento. Aqui, a natureza é retratada como uma provisão divina, demonstrando o cuidado amoroso de Deus por suas criaturas. Segundo relato, 2.4-25 Introdução à segunda etapa do relato, detalhando a criação do homem. No final do capítulo 1, Deus descansa e abençoa o sétimo dia. A partir do versículo 2.4, entramos em uma segunda etapa do relato, onde ocorre uma exploração mais detalhada da criação do homem. O autor nos conduz a um local específico onde Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Esse ato extraordinário não apenas destaca a conexão do homem com os elementos da terra, mas também enfatiza o aspecto dual da criação humana. O ser humano não é apenas pó, é também animado pelo sopro de vida, uma dádiva divina que o distingue como único no cosmos. A descrição do Jardim Éden, um lugar de deleite e responsabilidade, revela o cuidado e carinho de Deus na preparação do ambiente para o homem. Aqui, a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal destaca a liberdade humana e a importância da obediência à vontade divina. Ao explorar esses relatos da criação do homem, somos levados a uma jornada que vai além dos aspectos físicos da formação humana. Eles nos convidam a contemplar a relação única entre Deus e a humanidade, onde a imagem divina, a responsabilidade, a reprodução e a provisão alimentar formam a tapeçaria intricada do propósito divino para o ser humano. Esses relatos não apenas narram a origem da humanidade, mas também estabelecem os fundamentos para entender o significado mais profundo da existência humana na cosmovisão bíblica. Criação do primeiro homem. Ao adentrarmos na segunda etapa do relato da criação em Gênesis, somos levados a um momento singular e transcendental, a formação do primeiro ser humano. Este evento, descrito nos versículos 2.4-7, não apenas detalha a origem do homem, mas destaca a natureza dual e distintiva da criação humana. O autor nos transporta para um cenário específico, onde Deus forma o homem do pó da terra. Essa imagem evoca uma conexão visceral entre o ser humano e os elementos mais fundamentais da criação. O homem é, em sua essência, pó, uma criatura feita dos elementos comuns da terra. Essa representação ressoa com a realidade da fisiologia humana moderna, uma recordação vívida de nossa ligação intrínseca com o cosmos.
Contudo, a história da criação do ser humano não se limita à sua composição física. O relato nos leva além, revelando um segundo elemento crucial: Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Esse ato extraordinário não apenas confere vida ao ser humano, mas estabelece uma distinção única em sua criação. Aqui, o ser humano não é apenas matéria, é também animado por uma centelha divina, um sopro vital que o diferencia de todas as outras criaturas. Essa dualidade na criação do homem é fundamental para a compreensão da cosmovisão bíblica. Ao ser pó, o ser humano compartilha sua essência com a criação ao seu redor, mas ao receber o fôlego de vida, é elevado a um status único e incomparável. Essa dualidade reflete não apenas a complexidade da existência humana, mas também aponta para a singularidade da imagem divina que o ser humano carrega. Assim, a criação do primeiro homem não é apenas um relato sobre origens, mas uma narrativa que convida a reflexão profunda sobre o propósito, a dignidade e a singularidade do ser humano na ordem divina. Essa dualidade, o encontro entre o pó e o sopro divino, é o alicerce sobre o qual se constrói a compreensão bíblica da humanidade e seu lugar no grandioso esquema da criação. Um jardim para o ser humano. No desdobramento do relato da criação, somos conduzidos a um cenário idílico, onde Deus demonstra não apenas sua habilidade criativa, mas também seu carinho singular para com a coroa de sua criação, o ser humano. Nos versículos 2.8 a 17, o autor nos guia pelo Éden, um jardim que não é apenas um ambiente, mas uma expressão tangível do afeto divino. O carinho de Deus é evidenciado desde o início, quando ele prepara um jardim deslumbrante para a habitação do ser humano. O próprio nome, Éden, sugere deleite e prazer, e o texto se desenrola revelando um local regado por 4 rios, adornado com ouro e pedras preciosas, e abençoado com uma variedade exuberante de árvores frutíferas. Este não é apenas um jardim funcional, mas uma obra-prima da criação, projetada para encantar os sentidos e proporcionar uma morada prazerosa para o ser humano. Entretanto, o Éden não é apenas um lugar de lazer, é também um local de trabalho. Aqui, o homem, chamado Adão, é colocado como mordomo, um administrador responsável pelo cuidado e cultivo do jardim. Sua subordinação é simbolizada por uma proibição específica, não como a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão é chamado a governar sobre a criação, mas sob a autoridade divina. Ele não é um explorador, mas um administrador fiel, um subgerente que respeita os limites estabelecidos pelo Criador. A discussão sobre a realidade ou mito do Éden se torna relevante aqui. Para muitos que consideram o registro bíblico, o Éden não é meramente um local geográfico, mas um ponto fundamental da teologia cristã. Sua existência está intrinsecamente ligada a doutrinas essenciais, como a criação literal, a queda e a subsequente necessidade de redenção. Negar a realidade do Éden seria negar não apenas um lugar, mas comprometer as bases dos ensinamentos fundamentais da Bíblia. Portanto, ao adentrarmos no Éden, somos convidados a contemplar não apenas a beleza física do jardim, mas a profundidade teológica que ele representa. É um lembrete tangível do carinho de Deus, da responsabilidade humana na criação e da importância teológica de compreender o Éden como mais do que uma narrativa, mas como um alicerce crucial para a compreensão da condição humana e do plano redentor de Deus. Teologia histórica da criação do homem, uma perspectiva judaica até os evangélicos do século XXI. Ao mergulharmos na complexidade da teologia histórica da criação do homem, somos conduzidos por uma narrativa que atravessa séculos, abrangendo desde as antigas tradições judaicas até as complexidades teológicas enfrentadas pelos evangélicos no século XXI. Este percurso revela não apenas a evolução das interpretações teológicas, mas também a constância de certas convicções ao longo do tempo. A criação do homem na história judaica. Nos tempos antigos, enquanto as culturas contemporâneas de Moisés se envolviam em mitologias extravagantes e explicações fantasiosas sobre a origem da terra e da humanidade, os judeus destacavam-se por uma visão singular. Contrariando narrativas bizarras de divindades procriando ou deidades ligadas ao sol e à lua, a tradição judaica sustentava que o verdadeiro início do universo estava registrado em Gênesis. Para eles, Adão e Eva não eram figuras simbólicas, mas pessoas reais criadas por Deus, e o livro de Gênesis era reverenciado como uma narrativa autêntica. As referências do Antigo Testamento, desde Jó até os Salmos, reforçavam a crença de que Deus era o Criador de todas as coisas.
Na época de Jesus e dos apóstolos. Com o advento de Jesus e o surgimento do Novo Testamento, confrontamo-nos com uma época repleta de diversas ideias religiosas e filosóficas sobre a origem do universo e do homem. Entretanto, tanto Jesus quanto os escritores do Novo Testamento trataram os relatos de Gênesis como eventos históricos verídicos. Jesus, de forma explícita, afirmou a criação divina, baseando argumentos sobre questões como o casamento nas raízes da narrativa em Gênesis 2. Os apóstolos, por sua vez, reforçaram essa perspectiva, enfatizando que o próprio Filho de Deus foi o agente da criação. Nos primeiros séculos da Igreja. No período inicial da Igreja, os teólogos, conhecidos como pais da Igreja, seguiram a tradição da historicidade da criação conforme descrita em Gênesis. O Credo Niceno, formulado no século IV, destaca a crença em um Deus Criador. Figuras proeminentes como Crisóstomo e Basílio enfatizaram a criação ex nihilo, contradizendo a ideia de que a matéria preexistente era a origem de todas as coisas. Além disso, a visão sobre a natureza humana, apesar da origem do homem a partir do pó, reforçava a ideia de que a alma humana era divina, um sopro de Deus encapsulado em uma forma terrestre. Os reformadores e a criação do homem. Na era da Reforma, líderes como Calvino e Lutero mantiveram uma confiança inabalável nas narrativas de Gênesis. Calvino, ao expressar sua confiança, ressaltou a ação criadora de Deus pelo poder de sua palavra e espírito. Lutero, em seu Catecismo Menor, destacou a criação humana como um ato direto de Deus, que concedeu corpo e alma ao ser humano. Evangélicos do século XXI. Atualmente, os evangélicos, de maneira geral, continuam a aderir à visão histórica, ortodoxa e bíblica da criação, sustentando que o universo não é resultado de uma explosão cósmica, mas sim uma obra criativa de Deus. No entanto, enfrentam desafios significativos devido à penetração da visão evolucionista em muitos segmentos da sociedade, inclusive em algumas comunidades religiosas. A criação do homem na história judaica, uma narrativa distinta em meio a mitologias. A perspectiva judaica sobre a criação do homem se destaca como uma narrativa singular em contraste com as culturas contemporâneas que circundavam Moisés. No âmago dessa visão, encontramos uma abordagem fundamentada em explicações bíblicas que se destacam nitidamente das mitologias que permeavam outras sociedades. Visão judaica versus culturas contemporâneas. Em um panorama onde as explicações para a origem da Terra e da humanidade frequentemente envolviam mitologias extravagantes, os judeus ofereciam uma perspectiva marcada pela simplicidade e autenticidade das Escrituras. Enquanto outras culturas se envolviam em relatos de deuses casando-se e procriando ou na adoração ao sol e à lua, os judeus sustentavam uma visão que se apoiava nas Sagradas Escrituras como fonte primordial de compreensão. A singularidade dessa abordagem residia na rejeição das narrativas mitológicas em prol de uma narrativa mais sobria e divinamente revelada. Gênesis como verdadeiro começo. Dentro dessa visão judaica, o livro de Gênesis ganha um status especial como o verdadeiro começo do universo. Adão e Eva não são meramente figuras simbólicas, mas pessoas reais criadas por Deus. A confiança na historicidade de Gênesis é fundamental para a compreensão judaica das origens, proporcionando uma base sólida e confiável. Essa confiança na veracidade do relato bíblico estabelece um contraste notável com as narrativas fantasiosas que circulavam nas culturas vizinhas. Referências no Antigo Testamento. Para os judeus, as Sagradas Escrituras oferecem um testemunho contínuo da criação divina. Passagens que permeiam o Antigo Testamento, como Jó, Salmos, Isaías, Jeremias e Amós, não apenas corroboram a crença em Deus como Criador de todas as coisas, mas também reforçam a centralidade dessa perspectiva na tradição judaica. Cada uma dessas passagens contribui para a construção de uma teologia coesa da criação, sustentada por uma compreensão única das origens humanas. Considerações finais. Ao explorar a criação do homem na história judaica, emergem não apenas conceitos teológicos, mas uma abordagem singular que ressoa através dos tempos. A visão judaica, enraizada nas Sagradas Escrituras, oferece uma perspectiva que transcende as mitologias contemporâneas, moldando não apenas a compreensão dos judeus sobre a criação, mas também contribuindo para a riqueza e profundidade do pensamento teológico ao longo da história.
Essa narrativa ressoa ainda hoje, ecoando em interpretações diversas sobre as origens da humanidade. Na época de Jesus e dos apóstolos, uma tapeçaria de ideias e convicções teológicas. Em meio ao cenário vibrante da época de Jesus e dos apóstolos, as discussões sobre a origem do universo e do homem se desdobravam em uma tapeçaria intricada de ideias e convicções teológicas. Era uma era de efervescência intelectual e uma diversidade de pensamentos que ecoavam pelos corredores das sinagogas e pelas praças públicas. Ideias contemporâneas. Dentro desse caldeirão de pensamentos, as ideias religiosas e filosóficas sobre a origem do universo eram tão variadas quanto as estrelas no céu noturno. Cada escola de pensamento apresentava sua própria narrativa, desde mitos cosmogônicos até teorias filosóficas complexas. Era um período em que o conhecimento humano se entrelaçava com a espiritualidade, gerando uma multiplicidade de concepções sobre as raízes do cosmos e da humanidade. Jesus e o Novo Testamento. Nesse contexto efervescente, emerge a figura de Jesus de Nazaré, cujas palavras e ações ressoariam através dos séculos. Jesus não apenas testemunhou as diversas ideias contemporâneas sobre a criação, mas também se posicionou de maneira inequívoca. Em suas declarações registradas nos Evangelhos, encontramos uma afirmação clara da criação divina. Suas palavras ecoam nas sinagogas e praças, ecoando até os corações daqueles que o ouviam. Ao longo das páginas do Novo Testamento, seja nos Evangelhos ou nas cartas, encontramos referências que destacam a centralidade da criação. Jesus, ao abordar temas como o casamento, fundamenta sua argumentação nas raízes da criação, citando Gênesis 2. Essa abordagem não apenas reforça a compreensão de Jesus sobre a criação, mas também serve como um alicerce teológico para gerações futuras. Conexão histórica entre Adão e Cristo. Uma das nuances mais fascinantes dessa época está na conexão histórica que os apóstolos estabeleceram entre Adão e Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, 1:19 e 20, tece uma narrativa que transcende as eras. Ele não apenas reitera a criação como um testemunho claro dos atributos de Deus, mas também estabelece uma conexão intrínseca entre o primeiro homem, Adão, e o Salvador, Cristo. Essa relação histórica entre Adão e Cristo não é apenas uma abstração teológica, é um elo que, segundo Paulo, ressoa na história da humanidade. Essa compreensão não apenas reforça a historicidade de figuras como Adão, mas também estabelece uma ponte significativa entre as origens humanas e a redenção divina. Considerações finais. Na época de Jesus e dos apóstolos, a criação do homem não era apenas uma questão teológica isolada, mas sim um ponto focal que atravessava as conversas, debates e ensinamentos daquele tempo. Era uma era em que as crenças sobre a origem do universo moldavam a compreensão da existência humana e, nesse contexto, as palavras de Jesus e dos apóstolos ressoavam como uma fonte de clareza em meio à diversidade de pensamentos. Essa era uma época em que a teologia da criação não estava apenas nos pergaminhos, mas pulsava nas ruas poeirentas e nos corações inquietos daqueles que ansiavam por compreender a sua própria existência e relação com o divino. Nos primeiros séculos da Igreja, um panorama teológico e filosófico em construção. Na aurora da Igreja cristã, os primeiros séculos marcaram um período crucial em que as sementes da teologia cristã foram lançadas e as bases da compreensão doutrinária foram estabelecidas. Nesse contexto, 3 tópicos essenciais emergiram, moldando a visão da Igreja sobre a criação do homem. Padres da teologia e o credo niceno. Os primeiros séculos da Igreja testemunharam a ascensão de figuras eminentes conhecidas como padres da teologia. Esses líderes influentes desempenharam um papel crucial na formulação das crenças fundamentais da fé cristã. Um marco significativo desse período foi a formulação do credo niceno, no século IV, que se tornou um pilar da ortodoxia cristã. No âmbito da criação do homem, o credo niceno explicitamente proclama a crença em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa declaração não apenas solidifica a visão da Igreja primitiva sobre Deus como autor da criação, mas também rejeita qualquer concepção que diminuísse a soberania divina na formação do cosmos. Visão sobre a criação ex nihilo. Dentro desse contexto teológico, destacam-se as contribuições de figuras como Basílio e Nemesius. Eles defenderam tenazmente a ideia da criação ex nihilo, ou seja, a concepção de que Deus criou todas as coisas a partir do nada.
Essa perspectiva não apenas enfatiza o poder criativo absoluto de Deus, mas também estabelece um contraste marcante com as concepções contemporâneas que sugeriam a existência de uma matéria pré-existente. Basile, um dos grandes teólogos da época, articulou com clareza a crença na criação do nada, afirmando que o ato divino não foi moldado por pré-existências materiais. Essa visão não apenas reforça a singularidade do ato criativo, mas também afirma a transcendência divina sobre todas as coisas. Natureza do ser humano. Outra faceta importante dessa era é a reflexão sobre a natureza do ser humano. Gregório de Nazianzo, um pensador profundo da época, lançou luz sobre a compreensão da alma humana. Para ele, a alma era mais do que uma mera entidade terrena, era o sopro de Deus, uma substância celestial misturada com o terrestre. Essa concepção transcende a ideia de uma criação meramente material, elevando a natureza humana a um status divinamente intrínseco. Essa visão da alma como um sopro divino encapsulado em uma forma terrestre ressoa com a crença na criação ex nihilo. Reforça a ideia de que, mesmo sendo feito do pó, o ser humano carrega consigo uma essência divina que o distingue de todas as outras criaturas. Considerações finais. Nos primeiros séculos da Igreja, a teologia da criação do homem não era apenas uma questão doutrinária abstrata, era uma exploração profunda que moldaria a compreensão cristã por séculos a fio. A visão dos padres da teologia, ancorada no credo niceno, e as contribuições de pensadores como Basile, Nemesius e Gregório de Nazianzo, formaram um alicerce sólido para a teologia cristã sobre a criação, delineando as fronteiras entre a divindade e a criação, e elevando a natureza humana a uma esfera única e divina. Reformadores e a criação do homem, resgatando a confiança nas Escrituras. No auge da Reforma Protestante, uma revolução teológica estava em curso, remodelando as crenças e práticas da Igreja. Dentro desse contexto dinâmico, dois dos principais líderes reformadores, João Calvino e Martinho Lutero, deixaram uma marca indelével na compreensão protestante da criação do homem. Calvino e a confiança em Gênesis. João Calvino, conhecido por suas institutas da religião cristã, foi um defensor intransigente da confiança nas Escrituras. Quando se debruçou sobre a narrativa da criação em Gênesis, Calvino não hesitou em afirmar sua confiança na veracidade e autoridade desse relato bíblico. Para Calvino, a criação do homem não era apenas um evento histórico, mas um testemunho do poder soberano de Deus. Em suas palavras, ele expressou a convicção de que Deus, pelo poder de sua palavra e de seu espírito, criou o céu e a terra a partir do nada. Essa confiança inabalável em Gênesis como uma narrativa histórica e divinamente inspirada solidificou-se como um pilar fundamental da teologia reformada, reforçando a centralidade da Escritura na formação da doutrina. Lutero e a criação humana. Enquanto Calvino se destacava na defesa da soberania divina na criação, Martinho Lutero, o grande arauto da Reforma, também abordou a criação humana com uma perspectiva única e acessível. No Catecismo Menor de Lutero, uma obra que buscava tornar as doutrinas cristãs acessíveis ao povo, encontramos uma explicação simples e poderosa sobre a criação do ser humano. Lutero, ao abordar o primeiro artigo do Credo Apostólico, declarou sua fé em Deus como o Criador do céu e da terra. Ele avançou além da confissão de fé padrão, oferecendo uma explicação pessoal e pastoral. Para Lutero, a criação humana não era apenas um conceito teológico abstrato, mas uma realidade que deveria ressoar no coração de cada indivíduo. Ele afirmou que Deus não apenas criou todas as criaturas, mas também deu corpo e alma a cada pessoa, dotando-as de inteligência, sentidos e preservando-as. Essa abordagem tangível e prática de Lutero à criação humana refletia sua preocupação em tornar a teologia acessível e relevante para as vidas cotidianas dos fiéis. Considerações finais. Os reformadores, cada um à sua maneira, contribuíram significativamente para a teologia da criação do homem durante um período crucial na história da Igreja. A confiança inabalável de Calvino na narrativa de Gênesis e a abordagem pastoral de Lutero à criação humana ajudaram a moldar a compreensão protestante, lançando as bases para a contínua reflexão teológica e confiança nas Escrituras que permeiam a tradição reformada. Esses líderes, ao resgatarem a confiança nas Escrituras, pavimentaram o caminho para uma teologia cristã que valoriza e fundamenta sua compreensão das origens humanas nas verdades eternas reveladas na Palavra de Deus. Evangélicos do século XXI, navegando nas correntes da tradição e desafios contemporâneos.
No século XXI, os evangélicos encontram-se em um cenário teológico complexo, onde as correntes da tradição histórica e os desafios contemporâneos se entrelaçam. Essa dinâmica, moldada por séculos de reflexão teológica, se desdobra em 3 tópicos essenciais que delineiam a visão dos evangélicos sobre a criação do homem. Visão atual. No século XXI, os evangélicos, em grande parte, continuam a abraçar a visão histórica, ortodoxa e bíblica da criação. Essa perspectiva, enraizada na convicção de que o universo não é resultado de uma explosão cósmica aleatória, mas foi criado por Deus, reflete a continuidade com as crenças que moldaram a tradição cristã ao longo dos séculos. A crença em um Deus criador do céu e da terra permanece central na cosmovisão evangélica, ancorando-se nas Escrituras como fonte primordial de compreensão. Essa visão não apenas reforça a teologia da criação, mas também ressalta a importância da fidelidade à narrativa bíblica como um guia confiável para a compreensão das origens humanas. Declaração de fé da Igreja Quadrangular. A declaração de fé da Igreja Quadrangular, uma expressão significativa do pensamento evangélico contemporâneo, solidifica essa visão. Ao afirmar a crença em um único Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há, a Igreja reitera seu compromisso com a tradição histórica que percebe Deus como o arquiteto divino da criação. Essa declaração de fé não apenas posiciona Deus como o Criador Supremo, mas também destaca a unicidade desse Deus, rejeitando qualquer concepção de múltiplas divindades envolvidas no ato criativo. Essa singularidade divina na criação é uma marca distintiva da teologia evangélica contemporânea. Desafios atuais. No entanto, mesmo diante dessa continuidade com a visão histórica, os evangélicos do século XXI enfrentam desafios consideráveis. A visão evolucionista, que sugere uma narrativa diferente sobre as origens humanas, tem penetrado nas igrejas, gerando tensões e questionamentos dentro da comunidade evangélica. O desafio contemporâneo reside na necessidade de conciliar a visão bíblica da criação com as narrativas científicas predominantes. Essa tensão entre as interpretações bíblicas e científicas sobre as origens humanas levanta questões complexas sobre a autoridade das Escrituras e a relação entre fé e razão. Considerações finais. No século XXI, os evangélicos enfrentam um contexto teológico desafiador, navegando entre as correntes da tradição histórica e os desafios contemporâneos. Enquanto buscam manter uma visão consistente com a teologia da criação, também precisam enfrentar as influências da visão evolucionista que permeiam a sociedade. Nesse cenário dinâmico, a busca por uma síntese entre fé e razão continua a ser um desafio crucial para os evangélicos, que buscam permanecer fiéis à sua herança teológica enquanto dialogam de maneira significativa com os debates e descobertas científicas do presente. Na abertura da apresentação, é crucial estabelecer uma contextualização sólida que situe os participantes no cerne do debate entre criação e evolução. Este debate, ao longo dos anos, tornou-se um ponto central de divergência não apenas entre comunidades científicas e religiosas, mas também entre diferentes perspectivas filosóficas e culturais. Ao apresentar brevemente esse cenário, podemos destacar que a controvérsia gira em torno das origens da vida e da complexidade do universo. De um lado, temos a narrativa religiosa que postula a existência de um Criador divino responsável por conceber e dar vida a todas as coisas. Por outro lado, a teoria evolutiva, popularizada por figuras como Charles Darwin, propõe um processo gradual e natural ao longo de milhões de anos, no qual as espécies se desenvolvem e se transformam. Essa dicotomia cria uma polarização notável de visões, cada uma delas com implicações profundas e multifacetadas. Na esfera científica, o embate se estende para compreender a validade das evidências empíricas, enquanto no âmbito religioso, questiona-se a interpretação das escrituras sagradas. Além disso, as implicações éticas, sociais e morais dessa dicotomia não podem ser subestimadas, influenciando desde as políticas públicas até as crenças individuais. Ao destacar essa polarização e suas implicações, a apresentação estabelece um ponto de partida sólido, preparando o terreno para uma análise mais profunda das perspectivas específicas de criação e evolução, bem como das consequências associadas a cada uma delas. Essa contextualização permite aos participantes compreender a complexidade do tema e a relevância de se abordar as implicações mais amplas relacionadas às origens humanas.
O ponto central do debate entre criação e evolução envolve a consideração do conceito evolucionista, que ganhou destaque com a teoria proposta por Charles Darwin no século XIX. O próprio Darwin, um naturalista britânico, ficou conhecido por sua obra seminal A Origem das Espécies, onde apresentou sua visão revolucionária sobre a diversidade da vida na Terra. A teoria evolucionista de Darwin propõe uma narrativa intrigante que começa com uma conjunção de células no mar primordial, dando origem a uma jornada evolutiva que culmina na existência da espécie humana, Homo sapiens. Uma representação icônica dessa progressão é a imagem da escada ascendente, ilustrando a transição gradual das formas de vida desde seus estágios mais simples até a complexidade da humanidade. No cerne dessa teoria está o mecanismo da seleção natural, uma força impulsionadora que Darwin postulou como um motor evolutivo. Segundo essa ideia, as espécies se adaptam ao ambiente ao longo do tempo por meio de mutações aleatórias. Aquelas que desenvolvem características vantajosas para a sobrevivência têm maior probabilidade de prosperar e transmitir seus genes à próxima geração, enquanto aquelas menos adaptadas enfrentam dificuldades para sobreviver e se reproduzir. A explicação de Geisler sobre esse mecanismo destaca a influência das condições ambientais na evolução das espécies. À medida que o ambiente muda, as características dos animais evoluem para se adequar aos novos desafios. Essa teoria, portanto, busca fornecer uma explicação naturalista abrangente para a diversidade e complexidade da vida observada no planeta. Entender o conceito evolucionista é crucial para apreciar a amplitude do debate entre criação e evolução, pois representa uma perspectiva que desafia interpretações religiosas tradicionais sobre as origens da vida. Essa explicação científica das origens humanas continua a influenciar não apenas o campo da biologia, mas também tem implicações profundas em várias áreas, desde a ética até a filosofia da ciência. O embate em torno da teoria da evolução não se restringe apenas ao campo científico, estendendo-se também para críticas filosóficas que questionam os fundamentos da ciência moderna. Clive Staples Lewis e outros estudiosos apontam para os pressupostos subjacentes na pesquisa científica, que podem influenciar a objetividade do pesquisador. Um dos desafios destacados é a falta de imparcialidade na abordagem científica. A crítica aponta que a ciência moderna muitas vezes adota pressupostos que excluem a possibilidade de participação divina nas origens do universo. Se a ideia de uma intervenção divina for completamente descartada, os pesquisadores podem se sentir compelidos a encontrar explicações alternativas, mesmo que estas não sejam plausíveis. Isso sugere que a ausência de Deus se torna um pensamento dominante na teorização e pesquisa científica, comprometendo a objetividade do pesquisador. Nancy Pearce, em seu livro abordando essa questão, destaca a tendência da academia naturalista em excluir evidências que não se alinham com uma visão estritamente materialista do universo. Essa abordagem, segundo Pearce, transforma objeções a um universo criado por Deus em questões filosóficas, não científicas. A predisposição ideológica dos pesquisadores pode influenciar a seleção e interpretação de dados, afastando a ciência de sua busca objetiva pela verdade. Essas críticas filosóficas não invalidam necessariamente a teoria da evolução, mas destacam a complexidade do debate e a necessidade de uma abordagem científica equilibrada e imparcial. Ao analisar as origens humanas, é crucial considerar não apenas as evidências científicas, mas também reconhecer a influência de pressupostos e filosofias subjacentes que moldam a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor. A análise crítica da teoria da evolução vai além das questões filosóficas, adentrando as lacunas científicas que desafiam a fundamentação do modelo evolutivo. Um desses desafios está relacionado à origem da vida a partir da não-vida, um ponto crucial para entender a proposta evolucionista. A teoria da evolução sugere que toda a vida na Terra teve início com um Big Bang, uma explosão de matéria sem vida. No entanto, surge uma indagação crucial: de onde veio a vida? Norman Geisler destaca que a ausência de vida não pode gerar vida, e mesmo se conseguirmos criar vida em um experimento controlado, isso ainda seria resultado da aplicação racional de uma vida pelo cientista, não de causas naturais. A complexidade intrínseca à origem da vida é um dos desafios enfrentados pela teoria evolutiva. Outro ponto de crítica é a ausência de elos perdidos no registro fóssil, especialmente quando se trata da transição entre espécies.
Apesar de décadas de pesquisa, os evolucionistas ainda não apresentaram um exemplo convincente de um elo perdido que preencha as lacunas no registro fóssil entre espécies distintas de animais. Esse vazio nas evidências fósseis levanta dúvidas sobre a capacidade da evolução explicar a transição gradual e contínua entre diferentes formas de vida. A complexidade das formas de vida consideradas simples também é motivo de questionamento. Mesmo organismos primitivos apresentam uma organização e uma quantidade de informação notavelmente complexas. Richard Dawkins, um cientista ateu, admite que mesmo em organismos aparentemente simples, como o núcleo de uma célula, a quantidade de informação contida é maior do que toda a enciclopédia britânica. A pergunta que surge é se toda essa complexidade pode ser resultado do acaso ou se há uma inteligência por trás dela. Essas lacunas científicas não invalidam completamente a teoria da evolução, mas destacam as áreas em que a compreensão ainda é limitada. A busca por respostas para essas questões continua a desafiar a comunidade científica e reforça a importância de uma abordagem crítica e aberta ao explorar as origens da vida. Um dos aspectos críticos na abordagem da evolução, conhecido como a ratoeira do Béhe, traz à tona uma dificuldade fundamental na proposta evolutiva. Michael Béhe, bioquímico, destaca a complexidade intrincada dos sistemas biológicos e questiona a capacidade da evolução em produzir melhorias graduais. A analogia da ratoeira é utilizada para ilustrar essa questão. Béhe argumenta que sistemas biológicos complexos, assim como uma ratoeira, requerem a presença simultânea e funcional de várias partes para desempenhar sua função específica. Ele compara o processo evolutivo à tentativa de construir uma ratoeira começando com uma base de madeira para caçar ratos, e posteriormente, adicionando a mola para pegar mais ratos, e por fim, incluindo um martelo para apanhar ainda mais ratos. A conclusão é que todas as partes precisam estar presentes e operando em conjunto desde o início para que o sistema cumpra sua tarefa. A sugestão é que melhorias graduais não são viáveis nesse contexto. Essa perspectiva levanta questionamentos sobre como a evolução, guiada por processos graduais ao longo do tempo, poderia explicar a origem e o desenvolvimento de sistemas biológicos altamente complexos, nos quais a falta de uma única parte pode comprometer sua função. Essa dificuldade conceptual é uma das críticas fundamentais apresentadas pelos defensores do design inteligente em relação à teoria evolutiva. A aceitação da teoria evolutiva também desencadeou implicações significativas nas esferas éticas e morais da sociedade. Um dos desafios mais destacados é a extinção de normas morais, dando lugar a um relativismo moral que questiona a existência de princípios éticos universais. O relativismo moral associado à visão evolucionista propõe que as noções de certo e errado são meramente construções sociais e culturais, variando ao longo do tempo e entre diferentes comunidades. Nesse cenário, não existe uma base objetiva para avaliar a moralidade, levando a uma diversidade de códigos morais que refletem escolhas subjetivas em vez de princípios universais. Essa perspectiva relativista cria uma ameaça direta ao conceito tradicional de certo e errado, tornando as normas morais altamente flexíveis e sujeitas a interpretações individuais. A ausência de uma base ética sólida pode levar a uma sociedade onde as decisões éticas são moldadas por preferências pessoais, situações específicas e pressões sociais, em vez de princípios éticos consistentes. A consequência prática desse relativismo moral pode ser observada na falta de consenso sobre questões éticas importantes, como aborto, eutanásia, casamento e outras questões sociais. A ideia de que não há normas morais universais pode, em última análise, minar os alicerces éticos que historicamente orientaram a conduta humana e forneceram um quadro comum para a coexistência social. A justificação de comportamentos considerados animalescos ou primitivos em seres humanos é outra consequência notável da aceitação da teoria evolutiva. Quando a visão evolucionista é aplicada à conduta humana, alguns argumentam que comportamentos observados em outras espécies animais podem ser usados para explicar e justificar atitudes similares em humanos. Essa perspectiva, muitas vezes, busca analogias entre o comportamento humano e padrões de ação observados em animais, especialmente em situações relacionadas à reprodução, hierarquia social e sobrevivência. A sugestão é que, se tais comportamentos são naturais e adaptativos em animais, eles podem ser considerados aceitáveis ou até mesmo inevitáveis em seres humanos, já que compartilham uma ancestralidade evolutiva.
Essa abordagem pode ter implicações significativas na sociedade, especialmente na redefinição do conceito de família e nas dinâmicas sociais. Se a base moral é derivada da observação de comportamentos animais, a compreensão tradicional de família como uma unidade formada por pai, mãe e filhos pode ser questionada. Essa visão pode abrir espaço para interpretações mais amplas, incluindo diferentes formatos familiares, com base na diversidade de estruturas observadas na natureza. O impacto nas relações sociais é evidente à medida que as normas tradicionais são reinterpretadas à luz de um modelo que busca justificar a conduta humana com base em padrões animais. Essa redefinição pode influenciar não apenas as estruturas familiares, mas também as expectativas sociais, a ética profissional e outros aspectos fundamentais da convivência humana. Portanto, a justificação de comportamentos animalescos e a redefinição de conceitos sociais são desdobramentos éticos e culturais que emergem da aplicação da teoria evolutiva ao comportamento humano, impactando diretamente as normas e valores que historicamente moldaram as sociedades. A aceitação do modelo evolutivo como explicação para a existência humana traz consigo implicações profundas no campo ético, particularmente no que se refere à valorização da vida em estágios considerados improdutivos. Dois fenômenos específicos evidenciam esse impacto: o aborto e a eutanásia. Sob a ótica evolutista, a vida é muitas vezes vista como um produto do acaso, sem um propósito intrínseco ou uma origem divina. Nesse contexto, a decisão de dar continuidade a uma gravidez é por vezes dissociada de considerações morais ou éticas mais profundas, sendo guiada por circunstâncias individuais e utilitaristas. O aborto, nesse contexto, pode ser justificado como uma escolha baseada na conveniência, na ausência de condições favoráveis para a criança ou na visão de que a vida em estágio inicial não possui o mesmo valor que a vida já desenvolvida. Da mesma forma, a eutanásia, entendida como a prática de encerrar a vida de uma pessoa que enfrenta condições médicas incuráveis ou sofre de dores intoleráveis, é muitas vezes considerada uma solução aceitável à luz do paradigma evolutivo. A ideia subjacente é que, se a vida não tem um propósito intrínseco e se as condições de sofrimento são extremas, a interrupção da vida pode ser vista como um ato compassivo ou uma escolha pragmática. Essa visão, no entanto, desvaloriza a vida em estágios vulneráveis, seja no início da gestação ou no final da jornada humana. A vida, sob a perspectiva evolutista, pode ser percebida como valiosa apenas enquanto contribui para a continuidade da espécie de maneira eficiente. Isso cria uma dicotomia na apreciação da vida, em que a dignidade e o valor da existência humana são relativizados em função de critérios utilitários. Assim, a eliminação de vidas consideradas improdutivas revela não apenas um desafio ético, mas também um impacto profundo na forma como a sociedade encara os estágios iniciais e finais da vida humana. A desvalorização desses estágios vulneráveis pode resultar em decisões que comprometem a sacralidade da vida e redefinem os limites éticos que historicamente guiaram as decisões relativas à existência humana. A concepção evolutista da existência humana não apenas influencia as perspectivas éticas sobre o início e o fim da vida, mas também impacta profundamente a visão do indivíduo em relação ao progresso econômico e seu papel na sociedade. Nesse contexto, o ser humano é muitas vezes reduzido a uma peça na máquina do progresso, sem uma dimensão intrínseca ou um propósito mais elevado. Sob a lente evolutista, o indivíduo é frequentemente considerado um mero consumidor de produtos e um gerador de lucros no contexto do progresso econômico. Para aqueles que adotam essa perspectiva, a essência humana é interpretada primariamente em termos de contribuição para o avanço econômico, relegando aspectos mais profundos e espirituais a segundo plano. Essa visão instrumental do indivíduo tem implicações históricas, manifestando-se em exemplos de manipulação em nome de ideologias que buscam o progresso a qualquer custo. No cenário capitalista, o indivíduo pode ser visto como um elemento na engrenagem de uma máquina de produção, onde sua principal função é consumir e gerar lucros. Isso pode levar à exploração desenfreada, desconsideração pelos direitos trabalhistas e práticas que sacrificam o bem-estar individual em prol do crescimento econômico. Por outro lado, em contextos ideológicos que buscam igualdade a todo custo, o indivíduo pode ser tratado como um elemento substituível na busca por uma visão coletiva de progresso. Exemplos históricos, como as purgas fatalistas na União Soviética, ilustram como a vida humana pode ser sacrificada em nome de uma ideologia que coloca o progresso do sistema acima do valor intrínseco da existência individual.
Essa abordagem utilitária do ser humano em nome do progresso econômico revela um lado sombrio da visão evolutista, onde a individualidade, a dignidade e os direitos fundamentais são frequentemente subjugados em favor de uma perspectiva mais pragmática e materialista. Essas consequências negativas para a humanidade destacam a importância de uma reflexão crítica sobre as implicações éticas de concepções que reduzem a riqueza da experiência humana a meros componentes de um sistema econômico. Na jornada da compreensão da existência humana, mergulhamos nas páginas iniciais da Bíblia, onde encontramos um relato intrigante que delineia o propósito primordial da humanidade. O tema que agora exploramos, seu papel na Terra, 2 mandatos, nos conduz a uma reflexão profunda sobre a dualidade dos encargos confiados a Adão e Eva, os progenitores da humanidade. Imagine-se nos primeiros momentos da criação, quando Adão e Eva não eram apenas contempladores passivos do Éden, mas agentes ativos designados para desempenhar um papel vital no tecido da existência. Deus, o arquiteto divino, não os destinou meramente à contemplação religiosa ou a uma vida desprovida de propósito prático. Em vez disso, os investiu com a responsabilidade de exercer 2 mandatos distintos, lançando as bases para a compreensão mais profunda de seu papel na Terra. O primeiro desses mandatos, conhecido como mandato cultural, destaca a chamada intrínseca para a ação e o trabalho. Adão e Eva não eram meros espectadores, foram convocados a nomear os animais, a serem corregentes e zeladores da criação. A ordem divina de multiplicar, encher e subjugar a terra foi mais do que uma instrução, era uma missão para moldar ativamente o mundo ao seu redor. A palavra subjugar implica um cuidado responsável, uma administração sábia dos recursos naturais para o benefício humano. No entanto, essa narrativa idílica é entrelaçada com a realidade da queda. A entrada do pecado no mundo não apenas alienou a humanidade de Deus, mas também impactou profundamente o cumprimento desses mandatos. O trabalho, inicialmente concebido como uma bênção e parte integrante do plano divino, tornou-se mais árduo. No entanto, a maldição recaiu sobre a terra, não sobre a essência do trabalho em si. Mesmo em meio às consequências negativas, o valor intrínseco do trabalho permanece inalterado. À medida que avançamos na narrativa bíblica, o segundo mandato emerge, o mandato missionário. Este novo chamado surge como resposta à queda, convocando a humanidade a desempenhar um papel ativo na restauração da criação e das pessoas à sua condição original. Este mandato missionário não é apenas uma resposta ao caos introduzido pelo pecado, mas uma convocação para sermos coagentes na construção de uma nova criação, uma redenção completa da terra e das relações humanas. Em síntese, ao explorarmos o tema seu papel na Terra, 2 mandatos, somos convidados a contemplar não apenas a dualidade dessas missões confiadas a Adão e Eva, mas também a continuidade desses mandatos ao longo da história humana. O trabalho e a missão tornam-se, assim, facetas inseparáveis do propósito humano, moldando não apenas o presente, mas também o futuro da existência na Terra. Adentrando as páginas iniciais da Bíblia, somos imersos na narrativa da criação, um momento primordial que estabelece os fundamentos do papel humano na Terra. O mandato cultural, revelado nas primeiras interações entre Adão, Eva e o Criador, vai além da concepção convencional de adoração e contemplação. É uma chamada para a ação, uma convocação para a responsabilidade e o trabalho. Imaginemos o Éden, não como um mero jardim paradisíaco para ser admirado passivamente, mas como um campo de trabalho, um local onde a responsabilidade e a atividade eram intrínsecas à identidade humana. Adão e Eva, longe de serem simples observadores, foram incumbidos de uma tarefa significativa desde o início: dar nomes aos animais. Essa não era apenas uma atribuição funcional, mas um ato simbólico que refletia a autoridade conferida a eles sobre a criação. Os versículos-chave, especialmente Gênesis 1.26 e 1.28, iluminam a essência do mandato cultural. A expressão domine-lhe sobre, em Gênesis 1.26 não sugere uma dominação arbitrária, mas uma corregência sob a autoridade divina. Adão e Eva foram designados como administradores, chamados para zelar pela criação com sabedoria e responsabilidade. O comando para multiplicar, encher e subjugar a terra em Gênesis 1.28 revela a amplitude dessa responsabilidade, indicando não apenas a reprodução, mas também a gestão cuidadosa dos recursos naturais. Nesse contexto, as responsabilidades atribuídas a Adão e Eva transcenderam a mera administração.
Eles foram chamados para a organização e embelezamento do Jardim do Éden, destacando que a estética e a ordem faziam parte integrante do plano divino. Além disso, a produção de alimentos para o consumo humano foi identificada como uma parte fundamental do mandato cultural, sublinhando a interconexão entre a atividade humana e a provisão divina. O mandato cultural, portanto, emerge como uma narrativa que desafia a visão convencional de espiritualidade desvincada da ação prática. Ele ecoa a ideia de que o trabalho, longe de ser uma mera consequência da queda, foi tecido no tecido original da criação. Adão e Eva, como coagentes do divino, foram incumbidos não apenas de preservar o Éden, mas também de contribuir ativamente para seu desenvolvimento e sustentabilidade. Este mandato cultural não só revela o propósito intrínseco da humanidade na ordem divina, mas também estabelece as bases para a compreensão mais ampla do papel humano na Terra. A narrativa bíblica, que inicialmente resplandece com a ordem e a beleza da criação, é rapidamente obscurecida pela sombra da queda. O pecado, introduzido pelo desvio de Adão e Eva do propósito divino, não apenas os alienou de Deus e da promessa de vida eterna, mas também lançou uma sombra sobre a terra e o papel do homem nela. O impacto do pecado é multifacetado, tocando não apenas o relacionamento vertical entre a humanidade e seu Criador, mas também deixando suas marcas profundas na criação e no trabalho humano. A queda não foi apenas uma virada trágica na história espiritual, mas teve implicações tangíveis na experiência cotidiana do homem. Gênesis 3:17 e 19, o versículo-chave que encapsula as consequências da desobediência, aponta para a maldição direcionada à terra como resultado do pecado. A natureza, que uma vez cooperou harmoniosamente com a humanidade, agora sofre sob o peso da rebelião. Este versículo não apenas destaca a alteração nas condições de trabalho, mas também sublinha a interconexão entre a maldição dirigida à terra e as labutas da existência humana. Numa visão pós-queda, o trabalho não emerge ileso das consequências do pecado. O que era uma realização significativa e abençoada, como evidenciado no mandato cultural, torna-se mais árduo e penoso. No entanto, crucialmente, o valor intrínseco do trabalho não é desfeito. O texto não sugere que o trabalho perdeu seu significado ou propósito, mas sim que enfrentaria obstáculos e desafios adicionais. Essa visão pós-queda não implica uma desvalorização do trabalho, mas uma mudança na dinâmica. O trabalho realizador mencionado anteriormente agora se transforma em trabalho fatigante. A realização e a bênção inerentes ao trabalho ainda estão presentes, mas agora estão misturadas com o cansaço e as dificuldades resultantes da queda. Assim, enquanto a queda trouxe uma nova realidade marcada por desafios e limitações, ela não conseguiu erradicar o valor do trabalho na perspectiva bíblica. O homem, mesmo após a queda, continua a desempenhar um papel ativo na ordem divina, enfrentando as adversidades da condição caída, mas preservando a dignidade e a importância de seu trabalho na história redentora. No turbilhão das consequências da queda, surge uma nova dimensão no papel do homem, o mandato missionário. Este mandato não apenas reconhece a realidade da queda, mas busca ativamente estabelecer uma nova criação, restaurando tanto as pessoas quanto a terra ao seu estado original. Essa missão divina abraça duas esferas interconectadas, a parte material e o destino humano. Na primeira, aguardamos a promessa bíblica de um novo céu e nova terra, onde a redenção completa será manifestada. A esperança cristã não é apenas escapar deste mundo, mas participar ativamente da restauração da criação. Surge, então, a responsabilidade de sermos bons mordomos dos recursos naturais, cuidando da terra com a mesma reverência que os primeiros humanos deveriam ter exercido no Éden. A aguardada nova criação não absolve os cristãos de sua responsabilidade atual, mas, ao contrário, os chama a agir como fiéis administradores do que foi confiado a eles. Na esfera humana, o mandato missionário encontra expressão na Grande Comissão. A missão de restauração vai além da criação material, estendendo-se à renovação espiritual das pessoas. Levar o Evangelho, fazer discípulos e restaurar a imagem de Deus tornam-se as metas centrais. Esta visão abrangente reconhece que a missão transcende a redenção individual para abraçar a restauração completa da humanidade, uma verdade refletida na visão de Apocalipse 7:9. Assim, o mandato missionário representa a continuidade do propósito divino mesmo após a queda.
Os cristãos são convocados a participar ativamente da obra redentora de Deus, engajando-se na renovação tanto material quanto espiritual. Essa missão, marcada pela esperança e pelo compromisso, reflete a contínua parceria entre Deus e o homem na construção da história redentora que se estende desde a criação até a consumação final. Num cenário de expectativa, o verso-chave de Romanos 1,18-21 ressoa: a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Este trecho aponta para um aguardar esperançoso, onde a natureza anseia pela liberação da decadência, um chamado à responsabilidade humana. Nesse contexto, a responsabilidade atual do ser humano torna-se evidente. A aguardada nova criação não é uma desculpa para a inatividade, mas sim um convite a cumprir o papel original de cuidar da criação. Assim como Adão e Eva foram designados para serem corregentes e subgerentes do Éden, os cristãos são convocados a serem fiéis mordomos dos recursos naturais, agindo em alinhamento com o propósito divino de preservação e prosperidade. Essa responsabilidade transcende a mera gestão ambiental, é um chamado para sermos ativos colaboradores na contínua obra de Deus. A esperança cristã não é apenas uma fuga deste mundo, mas uma expectativa de continuidade do trabalho na eternidade. Ao olhar para a promessa de um novo céu e nova terra, percebemos que nossa responsabilidade atual é uma extensão do que será nossa ocupação eterna. Assim, a esperança escatológica não nos retira da realidade presente, mas nos investe nela de maneira significativa. A responsabilidade de cuidar da criação é tanto uma resposta ao chamado divino quanto uma expressão de esperança na realização completa da redenção, quando o trabalho redentor de Deus se manifestará em toda a sua plenitude. O mandato missionário, que se desdobra na história humana após queda, encontra seu ápice na visão espetacular descrita em Apocalipse 7,9. Este verso-chave revela uma cena grandiosa da grande comissão cumprida, onde uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas se encontra diante do trono. Em alta voz, proclamam: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Nesse clímax da história, testemunhamos a restauração completa do homem e da terra. O mandato missionário, que envolve a restauração das pessoas e da criação à sua condição original, encontra seu cumprimento na eternidade. A narrativa bíblica, que começa com a criação especial do ser humano por Deus, atinge sua consumação gloriosa. A conclusão não é apenas o término de um ciclo, mas o início de uma nova era. O mandato missionário, que impulsionou a história redentora de Deus, alcança seu ápice na adoração coletiva diante do trono divino. A salvação, não apenas espiritual, mas também cósmica, é proclamada como pertencente a Deus. Essa visão transcende o tempo e aponta para a plenitude da redenção. A grande comissão, que envolve a proclamação do Evangelho, o fazer discípulos e a restauração das pessoas à imagem de Deus, encontra sua consumação na adoração eterna. O mandato missionário não é apenas uma missão terrena, é uma jornada que se estende até a eternidade, onde o propósito original de Deus para a humanidade e a criação é gloriosamente restaurado. Na conclusão deste texto profundo sobre a visão cristã da criação e da existência humana, emerge uma reflexão rica sobre a maravilha da vida. Ao explorar os corredores da teologia e mergulhar nas páginas sagradas, somos convidados a contemplar a profundidade da existência humana de maneira que transcende explicações meramente científicas ou filosóficas. Essa jornada nos conduz a uma reflexão sobre a maravilha da criação, não apenas como um fenômeno biológico, mas como uma obra divina intrincada. Cada ser humano, concebido à imagem de Deus, carrega consigo uma singularidade que ressoa em cada célula, pensamento e emoção. A contemplação da complexidade da existência humana nos instiga a apreciar a diversidade, a beleza e a complexidade que compõem a tapeçaria da vida. A convicção da singularidade do propósito divino permeia essa reflexão. A compreensão de que cada indivíduo é criado de maneira especial e intencional eleva a autoestima e confere dignidade à humanidade. A vida humana não é apenas um acaso biológico, mas um resultado do amor e propósito de Deus, o Criador que tece cada ser com cuidado e intenção. Essa convicção da singularidade não apenas oferece uma base sólida para a identidade individual, mas também implica um propósito divino. Cada pessoa, concebida na imagem de Deus, é chamada a desempenhar um papel único no grande drama da existência.
A compreensão do propósito divino não apenas ilumina a jornada individual, mas também tece os fios de relacionamentos, responsabilidades e contribuições na comunidade humana. Ao encerrar esta exploração, somos convidados a olhar para além das teorias científicas e filosóficas, para contemplar a beleza e significado que a perspectiva cristã da criação confere à existência humana. A convicção na singularidade e propósito divino não é apenas uma crença teológica, é um convite à reverência diante da maravilha da vida, à responsabilidade diante do Criador e ao reconhecimento do potencial inexplorado que reside em cada ser humano. Questionário. Exercícios práticos para a fixação do capítulo. Pergunta 1. O que significa a criação ex nihilo? Como isso mostra a grandeza de Deus? Resposta. Ex nihilo significa a partir do nada. A criação ex nihilo refere-se ao conceito de que Deus criou o universo a partir do nada. Isso demonstra a grandeza de Deus, pois ele não dependia de materiais pré-existentes para criar, destacando seu poder absoluto sobre toda a criação. Pergunta 2. De que forma o ser humano é diferente dos animais? Dos anjos? Resposta. O ser humano é diferente dos animais por ter sido criado à imagem de Deus, possuindo racionalidade, moralidade e espiritualidade. Em comparação com os anjos, os seres humanos são distintos pela sua natureza terrena, mortalidade e pela experiência da salvação através de Cristo, algo não compartilhado pelos anjos. Pergunta 3. Como você argumentaria que o relato da criação em Gênesis 1,2 não é apenas uma lenda, uma história primitiva? Resposta. Pode-se argumentar que o relato da criação em Gênesis é mais do que uma lenda ou história primitiva, considerando a coesão teológica, a continuidade histórica nas escrituras, e o impacto duradouro sobre culturas e sociedades. Além disso, elementos poéticos não excluem a historicidade, pelo contrário, eles realçam a profundidade do significado teológico. Pergunta 4. Quais são alguns danos que a teoria evolucionária das origens humanas traz para a humanidade? Resposta. A teoria evolutiva pode causar danos ao desvalorizar a dignidade humana, minar fundamentos éticos, e promover uma visão materialista da existência. Ela também pode influenciar negativamente a moralidade ao sugerir que normas morais são relativas. Além disso, a evolução pode abrir espaço para interpretações reducionistas da vida, desconsiderando aspectos espirituais e transcendentais. Pergunta 5. Liste as responsabilidades dadas por Deus ao ser humano em Gênesis 1,2. Como é que a queda atrapalhou o exercício destas responsabilidades? Resposta. Deus deu ao ser humano a responsabilidade de dominar e cuidar da terra, multiplicar-se, encher a terra e cultivar o jardim. A queda trouxe dificuldades ao trabalho humano, tornando-o mais árduo. As relações humanas também foram afetadas, introduzindo tensões e conflitos. A queda impactou adversamente a capacidade do ser humano de cumprir suas responsabilidades dadas por Deus. Pergunta 6. Qual a diferença entre o mandato cultural e o mandato missionário? Quando é que estes dois mandatos serão plenamente realizados? Resposta. O mandato cultural refere-se à responsabilidade do ser humano de cuidar da criação, desenvolver a sociedade e trabalhar. O mandato missionário está relacionado à comissão de levar o Evangelho a todas as nações, discipular pessoas e contribuir para a restauração espiritual. Ambos os mandatos serão plenamente realizados na consumação dos tempos, quando Cristo retornar e estabelecer seu reino. Pergunta 7. Explique o que é que nós, como cristãos, devemos estar fazendo hoje para cumprir o mandato cultural? E o mandato missionário? Resposta. Para cumprir o mandato cultural, os cristãos devem buscar maneiras de contribuir positivamente para a sociedade, promovendo justiça, compaixão e cuidado pela criação. Quanto ao mandato missionário, os cristãos devem envolver-se na divulgação do Evangelho, discipulado e serviço, visando a transformação espiritual das pessoas. Ambos os mandatos podem ser cumpridos por meio do testemunho cristão, serviço altruísta e comprometimento com valores éticos. À medida que chegamos ao encerramento deste capítulo enriquecedor, quero expressar meu profundo agradecimento a cada um de vocês pela dedicação e empenho demonstrados ao longo deste curso de teologia.
Cada passo que demos juntos foi uma jornada de exploração e compreensão mais profunda das complexidades que envolvem as questões da criação e evolução. Agradeço sinceramente por sua participação ativa e pelo comprometimento em buscar conhecimento em uma área tão significativa da teologia. É inspirador ver a paixão e a busca pela verdade que cada um trouxe para este diálogo significativo. Que Deus abençoe abundantemente o ministério que cada um de vocês desempenha. Que o conhecimento adquirido aqui se transforme em uma ferramenta valiosa para atender às necessidades daqueles aos quais vocês servem. Lembrem-se sempre de que, ao buscar entender as complexidades da fé, somos capacitados a oferecer respostas e orientações mais sólidas aos que buscam a verdade. Quero incentivar a continuação desse diálogo crucial sobre o tema. A teologia é dinâmica e está sempre se adaptando às questões contemporâneas. Que este curso seja apenas o começo de uma jornada contínua de aprendizado e reflexão. Por fim, convido a todos a se inscreverem novamente no canal para se manterem atualizados sobre novos conteúdos, discussões e desafios teológicos que possam surgir. Juntos, continuaremos a fortalecer nossa compreensão e aprofundar nossa fé. Agradeço a todos pela jornada compartilhada neste curso de teologia e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe abundantemente em todos os seus empreendimentos. Até breve!